Ele segurou o controle remoto ainda quente na mão, como se tivesse acabado de realizar um grande feito, e me olhou com aquele meio sorriso que adolescentes fazem quando acham que nada pode tocá-los, como se o mundo fosse uma almofada macia, feita só para amortecer seus erros. Desculpe, sua TV nova quebrou. Ele disse cada sílaba escorrendo de um jeito despretensioso, quase preguiçoso, sem peso, sem culpa, como se estivesse avisando que derrubou uma meia no chão e não um objeto que eu havia comprado com meses de economia e que ainda pagava em parcelas. A tela de 55 polegadas que eu havia escolhido com tanto cuidado estava lá no chão, inclinada de lado como um animal abatido, com uma linha escura cortando o vidro de cima a baixo. Era uma fratura feia, mas não mais feia do que a maneira como meu neto me olhava naquele instante, esperando que eu resolvesse o problema, como se fosse minha função eterna, como se meu papel no mundo fosse limpar atrás dele. Minha filha estava na cozinha, mexendo no celular, e quando o barulho aconteceu, ela nem levantou a cabeça direito. Só veio até a sala devagar, com aquele suspiro cansado que ela sempre usava quando precisava minimizar algo que era inegavelmente grave. Foi só um acidente, ela disse, sem nem observar direito o estrago, sem perguntar como aquilo aconteceu, sem sequer fazer o mínimo esforço para demonstrar empatia. Ela deslizou os dedos pelos cabelos presos num coque frouxo e me lançou um olhar rápido, quase incômodo, como quem avalia um defeito na parede que não pretende consertar. Ele não fez por mal, pai. Deixa pra lá. Eu observei os dois por tempo suficiente para perceber a normalidade com que tratavam algo que para mim era mais do que uma TV quebrada. Era um símbolo, uma confirmação. Uma prova silenciosa de algo que eu já vinha sentindo fazia tempo. Naquela casa, eu era convidado temporário, presença tolerada, alguém que se encaixava apenas enquanto fosse conveniente. Antes que qualquer resposta surgisse na minha boca, eu senti a velha educação me puxar como uma coleira. Respirei fundo, deixei escapar apenas um "tudo bem", que não significava absolutamente nada. E fui até o armário pegar a caixa onde guardava as notas fiscais. Não levantei a voz, não fiz drama, não dei sermão. Aprendi ao longo dos anos que às vezes o silêncio pesa mais do que qualquer discurso inflamado. E eu preferi deixar que aquele peso fosse sentido por quem estivesse disposto a percebê-lo, o que, claro, não incluía nenhum dos dois. Ele voltou a jogar no celular como se nada tivesse acontecido. Minha filha sentou no sofá, abriu uma garrafa de água e começou a deslizar o dedo pelas telas, buscando distração de qualquer coisa que exigisse responsabilidade. Não havia desculpa. Não havia pedido de perdão real. Havia apenas a certeza de que, como sempre, alguém pagaria pelo erro deles. E esse alguém era eu. Mas naquela noite, algo em mim se partiu junto com a tela da TV. Não foi raiva imediata, não foi ódio, não foi nem tristeza. Foi clareza. Uma clareza fria, objetiva, que entrou em mim devagar, como quem apaga a luz de um cômodo onde ninguém deveria estar. Terminei de recolher os pedaços plásticos danificados, desliguei o aparelho da tomada e coloquei cuidadosamente o manual dentro da caixa. Enquanto fazia isso, eles já nem olhavam mais para mim. Era como se eu fosse o zelador da casa, o homem responsável por arrumar as coisas quebradas e não o pai que havia ajudado minha filha a se levantar inúmeras vezes, muito menos o avô que carregou aquele garoto no colo ainda recém-nascido. E talvez tenha sido justamente esse contraste, a memória de quem fui para eles e a realidade de quem eu era agora, que acendeu alguma coisa dentro de mim. Naquela noite, enquanto eles dormiam achando que tudo voltaria ao normal pela manhã, eu me sentei à mesa com minha pasta de documentos, minha caneta azul e meu velho telefone. Eu não tomei decisões impulsivas. Não fiz nada baseado na raiva. Apenas revisei verdades. A última escritura assinada por mim. O contrato de financiamento onde meu nome ainda constava como garantia.
A conta conjunta que abri com minha filha quando ela jurou precisar só por alguns meses. Cada papel que eu tocava parecia contar uma história que eles tinham esquecido, mas que eu nunca deixei de carregar sozinho. Fiz 3 ligações curtas, todas depois da meia-noite, para pessoas que ainda atendiam meu nome com respeito. Falei pouco, pedi menos ainda. Eles entenderam o suficiente. Quando desliguei o telefone, minha decisão não era movida por vingança, mas por autopreservação. Fechei a pasta devagar, como quem fecha um livro que finalmente chegou ao fim de um capítulo incômodo, e deixei tudo pronto. Tudo organizado, tudo à espera da primeira luz do dia. Quando meu neto acordasse, ele não encontraria apenas uma TV quebrada. Ele encontraria as primeiras rachaduras de um mundo que ele acreditava ser inabalável. E eu estaria exatamente onde sempre estive, no silêncio. Mas desta vez, um silêncio que não significava resignação. Um silêncio que significava movimento. Enquanto o sol ainda não se levantava, eu me sentei à mesa da cozinha, observando as sombras longas que os armários projetavam no piso frio, e comecei a lembrar de cada gesto, cada esforço que havia feito ao longo de todos aqueles anos por minha filha, pelo neto que agora olhava para mim com desprezo disfarçado de desatenção. Lembrei-me do primeiro apartamento que comprei para ela quando terminou a faculdade, do dinheiro que emprestei sem nunca cobrar, da maneira como fiz questão de estar presente em cada aniversário, cada formatura, cada pequena vitória que ela julgava natural demais para reconhecer. Lembrei-me das emergências médicas que custaram meses do meu salário, das viagens interrompidas para levar remédios, das noites em claro quando ela era criança e precisava de colo, da paciência que desenvolvi para aturar birras, choros e exigências que pareciam crescer a cada dia. Tudo isso agora parecia invisível para ela, como se cada sacrifício, cada ato de cuidado tivesse sido apenas uma cortina que escondia minha inutilidade, como se minha existência fosse relevante apenas quando conveniente, apenas quando eu pudesse servir a eles. Olhei para o neto, ainda dormindo no quarto que um dia eu pintei de cores suaves, onde coloquei cortinas novas para proteger o sol da manhã, e percebi que o menino que um dia sorriu por minha presença, agora se movia pelo mundo, acreditando que poderia quebrar objetos e ignorar limites sem consequências. Lembrei-me das vezes que deixei de comprar algo para mim, para que ele pudesse ter o que queria, das roupas que espremi no orçamento para que ele tivesse o tênis que desejava, dos brinquedos que paguei em parcelas para não dizer não e do quanto ele me observava, absorvendo a forma como eu resolvia problemas, como se meu silêncio e minha paciência fossem ensinamentos invisíveis. E mesmo com tudo isso, aquela manhã me mostrou que todo aquele esforço não era apenas esquecido, mas desvalorizado, interpretado como fraqueza, algo que não precisava ser retribuído nem reconhecido. Minha filha suspirou, como se sua paciência estivesse sendo testada, como se tudo fosse apenas uma inconveniência passageira, e não o reflexo de anos de dedicação que eu carregava silenciosamente. No entanto, enquanto recolhia os pedaços da TV quebrada, senti uma clareza crescente. Não era raiva que tomava conta de mim, mas percepção. Percebi que meu papel naquele lar, aquele que eu acreditava ser natural, era na verdade temporário, como se eu fosse um elemento descartável que pudesse ser substituído sem nenhum peso moral. E foi nesse momento que decidi que a situação precisava ser redefinida. Não por vingança cega, não por emoção impulsiva, mas por justiça silenciosa, uma correção da balança que ninguém mais parecia disposto a perceber. Lembrei-me do contrato da casa, da poupança conjunta que abri quando minha filha ainda era jovem e precisou de ajuda, dos seguros e investimentos que fiz pensando no futuro dela e que agora estavam sob meu controle, embora ela acreditasse que tudo pertencia a ela por direito de nascimento. A memória dessas decisões me deu uma sensação de poder silencioso, não um poder agressivo,
mas uma certeza de que a injustiça poderia ser corrigida de maneira meticulosa, invisível aos olhos de quem não prestava atenção. Peguei meu telefone antigo, ainda resistente, e comecei a ligar para contatos que há anos eu não precisava chamar. Pessoas que conheciam meu nome, meu valor, minha reputação. Não expliquei nada, não pedi ajuda, apenas confirmei dados, consultei documentos e deixei instruções discretas, precisas, como quem planta sementes esperando que cresçam no momento certo. Não havia pressa, não havia urgência. Tudo estava no tempo certo, no ritmo que eu controlava, porque finalmente percebi que não precisava mais me submeter à vontade deles para sentir que minha presença tinha significado. Enquanto esperava o retorno de algumas ligações, caminhei pela sala e observei os quadros na parede. Fotos antigas de viagens em família, risadas que pareciam congeladas em instantes felizes, lembranças que agora pareciam pertencentes a outra vida. O contraste entre aquele passado e o presente era brutal, mas necessário, porque me lembrava de que cada gesto de generosidade, cada decisão financeira e emocional que tomei ao longo dos anos não havia sido em vão. Eu havia construído uma base sólida, mesmo que ninguém mais visse. Minha mente voltou para o neto, que ainda dormia, inconsciente de que as escolhas que fiz para ajudá-lo agora poderiam ser a chave para restaurar o equilíbrio da casa. Ele acreditava que quebrar a TV era apenas uma travessura passageira, que a negação de um presente novo não teria consequências. Mas eu sabia que toda ação, por menor que pareça, sempre gera reação. E que agora eu tinha as peças em minhas mãos para garantir que as consequências fossem sentidas de forma justa. Passei a noite revisando papéis, conferindo números, cruzando informações, certificando-me de que nada escaparia à minha vigilância, que cada detalhe estivesse registrado e seguro, que nenhuma brecha permitisse interpretações erradas. Havia uma satisfação silenciosa em perceber que todo o conhecimento, todos os registros, todos os anos de experiência que acumulei ainda estavam comigo, prontos para serem usados de forma calculada e precisa. Não havia pressa, não havia necessidade de gritar ou confrontar. Tudo aconteceria no tempo certo, no momento em que a verdade precisasse se impor. Ao amanhecer, enquanto o céu começava a clarear e os primeiros raios de luz filtravam-se pela janela, pude sentir que algo havia mudado dentro de mim. Eu não era mais apenas o pai ou o avô que se deixava empurrar pela rotina e pela ingratidão. Eu era alguém que sabia seu valor, que reconhecia o peso de suas próprias decisões e que estava pronto para agir de forma silenciosa, certeira e irrevogável. E assim, enquanto eles ainda dormiam, inconscientes da mudança iminente, eu me sentei novamente à mesa, organizei meus papéis, conferi cada assinatura, cada número, cada detalhe, e respirei fundo. O mundo continuaria a girar, mas eu agora sabia que não seria mais apenas um espectador da própria vida. Eu seria protagonista de minha dignidade, guardião daquilo que era meu por direito, e observador silencioso de quem acreditava poder me ignorar impunemente. O que começou com uma TV quebrada não terminaria com desculpas ou suspiros. Era apenas o início de um processo que redefiniria tudo. Nos dias que se seguiram ao incidente da TV, percebi que o que havia acontecido não era um episódio isolado, mas apenas a manifestação mais visível de um padrão que vinha se desenrolando há anos. Cada gesto do neto, cada palavra sussurrada pela filha, cada olhar evitado era como um fio que, somado a tantos outros, tecia uma rede invisível de desrespeito e descaso. Não havia gritos, não havia acusações diretas. Apenas a sensação silenciosa de que eu estava presente na casa sem realmente ser visto, sem ser considerado essencial, como se meu valor estivesse condicionado àquilo que eu ainda podia fornecer ou consertar. Observava o garoto brincar com o celular, jogando comandos virtuais com pressa e impaciência, e percebia a maneira como ele ignorava minhas intervenções,
Mesmo quando oferecia conselhos discretos, gestos de cuidado que ele recebia com a naturalidade de quem acredita que o mundo gira em torno de si. Minha filha fazia o mesmo, sempre justificando ou minimizando cada atitude dele, murmurando palavras que tinham como objetivo me confortar superficialmente, mas que na realidade não mudavam nada, não alteravam a dinâmica que me tornava invisível. Ele é só uma criança, pai. Não leva a sério. E eu não levava. Não porque não me importasse, mas porque aprendi a distinguir entre o que realmente importa e o que é apenas barulho, pequenas provocações sem consequência real. Ainda assim, cada gesto silencioso, cada zombaria velada, cada comentário sarcástico sobre minhas limitações ou preferências, tudo isso se acumulava, e eu observava, registrava e armazenava detalhes como um colecionador de informações valiosas, esperando o momento certo para que elas se transformassem em ação concreta. Havia dias em que a comida parecia um campo minado de pequenas críticas, em que minhas escolhas de cardápio eram comentadas com olhares ou suspiros, como se eu não tivesse direito a decidir sobre aquilo que consumia. Havia dias em que a televisão era ligada em volumes que perturbavam meu sono e minhas solicitações eram respondidas com um já vai, vago e impessoal, ou com silêncio absoluto. Cada episódio podia parecer trivial para alguém de fora, mas para mim representava uma constatação contínua. A casa não me pertencia de fato, o respeito não era espontâneo, e a gratidão, que eu julgava natural, era inexistente. E ainda assim, eu não reagi com raiva aberta, não levantei a voz, não bati portas. Mantive a calma, porque aprendi que a força silenciosa tem um efeito muito mais profundo do que qualquer explosão momentânea. Eu sabia que qualquer reação impulsiva seria percebida como fraqueza, como instabilidade, e que minha verdadeira vantagem residia na paciência, na observação e na capacidade de agir de forma estratégica. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. Como o neto se sentava no sofá apenas para deixar claro que havia mais espaço para mim do que eu poderia ocupar. Como minha filha reorganizava a sala de maneira que eu me sentisse deslocado, como pequenas coisas do dia a dia eram ajustadas para minimizar meu conforto. Desde a posição das almofadas até o horário em que as luzes eram ligadas ou apagadas. Cada gesto carregava uma mensagem implícita de que eu estava ali por obrigação, e não por escolha. Percebi que havia uma coordenação silenciosa entre eles, uma espécie de harmonia inconsciente que me deixava de lado, como se eu fosse uma sombra que se movia pelo ambiente sem pertencer a ele. Foi nesse momento que compreendi que o incidente da TV não havia sido apenas um acidente, mas um reflexo de anos de percepção compartilhada. Eu não era essencial. Eu era um elemento tolerado enquanto fosse conveniente e agora começava a ser um incômodo. Mas, em vez de ceder à frustração, utilizei essa percepção como combustível para o próximo passo da minha ação. Cada olhar de desdém, cada comentário minimizado, cada pequena omissão ou esquecimento se tornou uma peça de informação valiosa, uma forma de mapear o terreno antes de avançar. Eu sabia que não podia reagir de imediato, que qualquer movimento precipitado poderia ser detectado, interpretado e neutralizado. A paciência era minha aliada mais poderosa. E enquanto todos continuavam a agir como se nada estivesse acontecendo, eu passei a documentar mentalmente cada detalhe. Quem dizia o quê, em que tom, em que momento, quais gestos acompanhavam as palavras. Era como montar um quebra-cabeça que ninguém mais estava tentando resolver. E cada peça acrescentava clareza à imagem final. À noite, sozinho em meu quarto, sentava-me à escrivaninha com uma luz tênue e revisava mentalmente os eventos do dia. As pequenas ações que para eles eram insignificantes agora ganhavam sentido, formando um padrão de desrespeito que era consistente, previsível e, acima de tudo, controlável.
Era nesse controle silencioso que encontrava minha força, porque compreendia que a verdadeira resposta não seria imediata, não viria de explosões emocionais, mas da manipulação discreta de recursos, documentos e decisões estratégicas que carregava comigo. A percepção de que, mesmo sendo ignorado, eu ainda possuía meios de influenciar situações a meu favor, trouxe uma sensação de poder tranquilo, silencioso, sem necessidade de confrontos diretos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o tempo jogava a meu favor, que a paciência e a observação não eram fraqueza, mas armas. E assim, enquanto eles continuavam a acreditar que podiam agir sem consequência, eu me preparava para mover as peças do tabuleiro de maneira que nenhum deles pudesse prever. Cada gesto de desprezo, cada comentário irônico, cada ação ignorante, tudo isso seria contabilizado, registrado e, eventualmente, transformado em algo que não poderiam ignorar. Não havia pressa, não havia violência. Apenas a certeza silenciosa de que a maré estava mudando. O neto ainda dormia. A filha ainda minimizava os acontecimentos, mas a realidade estava prestes a se alterar de forma que só eu conhecia. O que começou como pequenos sinais de desdém se tornaria o mapa de uma virada calculada, silenciosa e irrevogável. E naquele instante, sozinho em meu quarto, enquanto revisava mentalmente cada passo e cada detalhe, compreendi que o poder da paciência e da observação era infinitamente mais forte do que qualquer grito ou confronto impulsivo. E foi assim, com os olhos fixos no teto e a mente atenta a cada mínimo detalhe, que comecei a compreender que cada pequeno sinal de desprezo havia se transformado na base sólida da minha estratégia. E que o que para eles era apenas rotina, para mim era o prelúdio de uma mudança inevitável que transformaria a dinâmica inteira da casa. Na manhã seguinte, o ar parecia mais denso, como se a casa tivesse absorvido a tensão invisível da noite anterior. E eu percebi que aquele episódio da TV quebrada não havia sido apenas um incidente isolado, mas sim o estopim de uma série de acontecimentos que se desenrolariam de maneira lenta e precisa, revelando verdades que ninguém estava disposto a enxergar. Meu neto desceu as escadas com os cabelos despenteados, o olhar ainda carregado do sono e da impaciência natural da juventude. E ao me encontrar na cozinha, disse de forma casual, quase despreocupada, que precisava de outro carregador para o celular, como se a TV fosse apenas um detalhe menor, um obstáculo mínimo em um dia que não teria qualquer consequência para ele. Minha filha estava ao lado, preparando o café, e suspirou novamente, aquela expressão cansada que se repete há anos, tentando apagar a sensação de tensão no ar com palavras que não tinham mais efeito. Foi só um acidente, pai, não precisa se preocupar. Mas a clareza que me consumia naquela manhã não podia ser dissipada por suspiros ou palavras de conforto, porque a verdade era evidente. Eu estava em uma casa onde meus esforços passados eram invisíveis, onde minha presença era tolerada enquanto conveniente, e onde qualquer ato, por menor que fosse, poderia ser interpretado como obrigação e não reconhecimento. Enquanto eles falavam, eu percebia cada gesto, cada pausa, cada tom de voz e cada detalhe se fixava na minha mente como um registro permanente. O neto, sem perceber, inclinava-se sobre a mesa de jantar, e a maneira como movia os braços, como manipulava o celular, era um lembrete do quanto ele havia crescido sob minha supervisão. Mas agora parecia acreditar que tudo era fruto de sua própria capacidade, sem qualquer reconhecimento do papel que desempenhei. Minha filha, por sua vez, não percebia que cada gesto de minimização, cada comentário casual, cada tentativa de normalizar o que era inaceitável, estava fortalecendo a percepção de que eles estavam acima de qualquer consequência. E eu precisava corrigir isso sem alterar a paz aparente, sem criar confronto direto, porque sabia que a reação imediata seria apenas ignorada ou manipulada.
À medida que o dia avançava, minha mente começava a trabalhar de maneira silenciosa, reorganizando cada informação, cada contato antigo, cada documento que havia guardado e imaginando o cenário em que a situação poderia ser revertida sem alarde, de maneira discreta, mas definitiva. Pensei nas contas conjuntas, nos investimentos e seguros que mantinha há anos, nas garantias de empréstimos que ninguém mais lembrava, nas assinaturas que autorizavam determinadas decisões sem exigir minha presença ativa. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça que eu estava montando há décadas, mas que agora precisava ser posicionado com precisão para que a virada fosse inevitável e surpreendente. Enquanto observava o neto correr pela sala, derrubando livros, jogando o que encontrava pelo chão e tentando me envolver em jogos que eu não queria participar, compreendi que a reação imediata de raiva ou repreensão seria apenas mais um elemento de desrespeito, um reforço de que eu ainda poderia ser ignorado. Então, respirei fundo, recolhi os objetos que caíram e comecei a preparar minhas medidas discretas, exatamente como planejei na noite anterior. Fiz ligações curtas, apenas conferindo informações, enviando mensagens de confirmação, assinando digitalmente documentos antigos que precisavam de atualização, revisando contas e contratos que eu havia mantido como reserva silenciosa durante todos aqueles anos. Nada era visível para eles, nada parecia ter mudado, e isso era o ponto crucial. O poder residia na invisibilidade da minha ação, no fato de que eles não perceberiam que eu estava tomando medidas que alterariam a dinâmica familiar inteira, até que fosse tarde demais para reagirem. Quando finalizei as primeiras etapas, sentei-me na poltrona da sala, olhando pela janela o jardim que sempre mantive cuidado, e pensei em como tudo se acumulou ao longo dos anos. Os aniversários pagos, as pequenas viagens, os jantares improvisados, os conselhos dados, tudo que construí para sustentar e proteger aquela família e como naquele momento tudo parecia ser esquecido, desvalorizado e transformado em obrigação ou fardo. Essa percepção não trouxe raiva, trouxe foco. Compreendi que cada gesto que faria dali em diante precisava ser calculado, silencioso e certeiro, de modo que a consequência de suas ações fosse sentida plenamente, mas sem necessidade de confrontos diretos, gritos ou repreensões. A observação contínua dos hábitos deles, os pequenos sinais de desdém, as expressões de impaciência, tudo isso servia agora como mapa para minha estratégia. Guia para a execução de ações que não seriam notadas imediatamente, mas que mudariam profundamente o equilíbrio da casa. À medida que a noite caía novamente, com as luzes da cidade se acendendo timidamente no horizonte, comecei a preparar mentalmente os passos seguintes. Eu sabia que a paciência seria minha arma mais poderosa, que o silêncio, minha defesa e meu ataque ao mesmo tempo. Enquanto eles dormiam acreditando que a rotina continuaria normal, eu revisava mentalmente os contatos feitos, os documentos assinados e as instruções discretas que haviam sido dadas para que, na manhã seguinte, as peças começassem a se mover sem que ninguém percebesse de imediato. A sensação de controle era reconfortante. Eu não precisava gritar, nem acusar, nem convencer ninguém do que estava prestes a acontecer. O mundo continuaria acreditando que nada mudara, mas eu sabia, com uma clareza silenciosa, que a reviravolta estava prestes a começar. Cada detalhe que observei, cada pequena demonstração de desdém, cada ato aparentemente trivial, tudo isso havia me guiado até aquele momento de preparação. E eu estava pronto para transformar anos de dedicação invisível em consequências tangíveis e inevitáveis. O estopim da TV quebrada havia acendido não uma chama de vingança impulsiva, mas a luz fria e precisa da estratégia. E eu sabia que, enquanto eles continuassem subestimando minha presença,
Cada movimento que eu fizesse seria um passo a mais para restaurar o equilíbrio, o respeito e a justiça silenciosa que há muito merecia. Ao me deitar naquela noite sozinho, sentindo a casa tranquila, mas impregnada de pequenos sinais que eu conhecia intimamente, percebi que estava entrando em uma nova fase. Não havia ansiedade, não havia medo, apenas a determinação firme de que a próxima manhã não seria igual à anterior, que a rotina da casa não seria mais a mesma e que, quando acordassem, perceberiam que cada gesto de desprezo, cada suspiro e cada minimização do passado teria um preço que eu estava pronto para cobrar, de maneira silenciosa, calculada e irrevogável. A noite caiu novamente, silenciosa, cobrindo a casa com uma penumbra que parecia proteger segredos antigos. E eu permaneci acordado, sozinho na cozinha, observando o relógio enquanto a escuridão se infiltrava pelas frestas das janelas. Cada tic-tac marcava não apenas a passagem do tempo, mas também a oportunidade de organizar, preparar e planejar. E eu sentia uma estranha calma percorrer minhas veias, como se a paciência, acumulada ao longo de décadas, finalmente se materializasse em força concreta. O neto já dormia há horas, completamente alheio ao turbilhão de pensamentos que me consumia, e minha filha repousava em seu quarto, ocupando-se de tarefas imaginárias ou talvez de preocupações que julgava mais importantes, sem perceber que naquela noite, cada detalhe do que ocorria ao seu redor estava sendo meticulosamente registrado por mim. Abri a gaveta onde guardava antigos contratos, documentos de garantias e registros financeiros que ninguém mais lembrava, e comecei a revisar cada item com cuidado, conferindo datas, assinaturas e cláusulas que poderiam se tornar relevantes, porque compreendi que enquanto eles acreditavam que podiam agir sem consequências, eu ainda detinha recursos silenciosos, esquecidos por eles, que me dariam o poder de transformar aquela situação a meu favor. Cada papel em minhas mãos era como uma peça de um tabuleiro invisível, e eu sabia exatamente como movê-las, sem que ninguém percebesse. Liguei para o gerente do banco, uma voz antiga, acostumada ao meu tom calmo e firme, sem explicações ou justificativas, apenas confirmando detalhes, revisando limites e acessos, ajustando pequenas instruções que, no momento certo, alterariam toda a dinâmica da casa. Em seguida, enviei e-mails discretos para advogados que haviam me prestado serviços no passado, apenas verificando prazos, contratos e assinaturas que ainda estavam pendentes de atualização, sem mencionar nomes ou situações, apenas preparando o terreno, garantindo que cada passo fosse seguro, legal e definitivo. À medida que revisava cada documento, meu olhar percorria a casa silenciosa. As paredes, testemunhas de tantas histórias, agora pareciam absorver minha determinação, refletindo a constatação de que o respeito, quando ignorado, precisa ser restaurado de forma precisa e silenciosa, sem alarde, sem drama, sem necessidade de exposição. Cada clique de assinatura digital, cada ligação encerrada, cada instrução confirmada, parecia criar uma rede invisível de segurança, uma teia que aguardava apenas o momento certo para revelar sua força. Respirei fundo, lembrando-me de cada pequena injustiça, cada comentário minimizado, cada gesto que, ao longo dos anos, havia sido ignorado ou descartado. A sensação não era de rancor, mas de clareza absoluta. Não se tratava de vingança emocional precipitada, mas de uma reorganização estratégica de forças que, silenciosamente, colocaria tudo em equilíbrio. Enquanto isso, minha mente percorria memórias antigas, lembranças de momentos em que eu havia protegido minha filha, garantido conforto e estabilidade, investido tempo, energia e recursos sem esperar reconhecimento, e percebi que todo esse passado não havia sido perdido, mas guardado, registrado, como ferramentas invisíveis à espera de serem utilizadas. O telefone tocou uma vez e eu atendi sem pressa, reconhecendo a voz do advogado de anos atrás que me perguntava se havia algum detalhe a atualizar.
Respirei fundo e confirmei o que era necessário, com uma calma que escondia a tempestade que se formava silenciosa em minha mente. Não havia necessidade de pressa. Cada ação precisava ser medida, cada passo calculado, porque qualquer erro poderia alertar aqueles que acreditavam que estavam no controle. Durante horas, revirei arquivos digitais e pastas antigas, algumas tão antigas que ninguém mais lembrava de sua existência, cada uma contendo um fragmento do meu passado que agora ganhava importância inédita. Verifiquei contratos de seguros, transferências, acordos de empréstimos e pequenas garantias que eu havia mantido como precaução. Cada uma delas representando poder invisível, força silenciosa que ninguém mais suspeitava. Enquanto isso, o neto dormia, a filha descansava e a casa permanecia em uma calma enganosa, sem perceber que, nas sombras de sua rotina diária, decisões silenciosas estavam sendo tomadas para alterar o equilíbrio de poder. E foi nesse silêncio que encontrei meu ritmo, trabalhando com paciência, quase ritualisticamente, assinando, confirmando, revisando, garantindo que cada medida fosse segura, irrevogável e totalmente invisível até o momento em que eu decidisse agir. A madrugada avançou e a sensação de controle absoluto me envolvia, trazendo uma espécie de paz silenciosa que misturava poder e certeza. Cada ligação, cada assinatura, cada detalhe conferido era uma afirmação de que, apesar de serem ignorados, eu ainda possuía os meios de mudar tudo, de criar consequências para atitudes que até então haviam passado despercebidas. Ao me deitar finalmente, com os primeiros raios de luz tentando penetrar pelas cortinas da cozinha, percebi que aquela noite não tinha sido apenas sobre preparações, mas sobre consciência, sobre a percepção de que cada pequeno ato de desdém que recebemos é registrado, que nada é perdido e que quando o momento certo chegar, as peças se encaixam sozinhas, silenciosas, irrevogáveis. O estopim da TV quebrada se transformara, assim, na preparação meticulosa de uma reviravolta silenciosa, e eu sabia, com absoluta certeza, que quando o neto acordasse e a filha começasse o dia, nada mais seria como antes. Eu havia tomado minhas medidas discretas, ativado minhas reservas invisíveis e enquanto eles ainda dormiam, acreditando na rotina inalterável, a maré estava prestes a virar e cada gesto, cada suspiro, cada pequeno desprezo recebido ao longo dos anos encontraria sua resposta silenciosa, calculada e definitiva. Na manhã seguinte, acordei cedo, ainda antes do sol surgir, e a casa parecia estar imersa em uma quietude enganosa, cada cômodo respirando a rotina aparente de normalidade, mas carregando as pequenas tensões acumuladas de dias anteriores que eu observava com atenção. O neto ainda dormia profundamente, o ar suave da madrugada se movendo pelo quarto sem perturbar seu sono, e minha filha, como sempre, estava em um estado de semiconsciência entre descanso e preocupação, ignorando que a realidade que acreditava intacta estava prestes a ser questionada de maneira silenciosa e definitiva. Levantei-me com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse interromper a sensação de controle que eu vinha cultivando, e caminhei até a sala, onde a TV quebrada ainda jazia, testemunha de um acidente que ninguém parecia enxergar em sua totalidade. Não havia raiva em mim, não havia desejo de punição imediata, apenas clareza, a percepção de que o respeito e a consideração nunca haviam sido concedidos de forma verdadeira, e que era hora de transformar anos de dedicação invisível em poder concreto, silencioso e irrevogável. Sentei-me à mesa, organizei os documentos que havia revisado durante a madrugada e comecei a revisitar cada detalhe que sustentava minha posição. Contratos de seguro,
garantias de empréstimos, transferências de fundos antigos, escrituras registradas em meu nome e assinaturas que me davam, mesmo que discretamente, o controle de aspectos importantes da vida financeira da família. Cada documento parecia adquirir um peso novo, não pelo papel que representava, mas pelo poder que conferia, pela possibilidade de transformar a aparente normalidade em algo que eles não poderiam ignorar. Enquanto analisava cuidadosamente cada detalhe, recordei-me de como, ao longo dos anos, havia financiado parte da faculdade da filha, contribuído para emergências médicas, garantido empréstimos quando eles precisaram e mantido uma reserva silenciosa de segurança que ninguém imaginava. Tudo isso agora se apresentava como uma base sólida, um poder invisível que aguardava o momento certo para se manifestar. Um lembrete de que a generosidade não significava submissão e que o tempo de ser apenas um espectador havia terminado. Liguei para alguns contatos antigos, pessoas que conheciam meu nome e meu valor, e apenas confirmei dados, revisei limites e instruções sem fornecer explicações ou contexto, porque sabia que o verdadeiro impacto residia no momento em que essas medidas começassem a produzir efeito, quando o equilíbrio, antes favorável apenas a eles, se invertesse de maneira silenciosa, mas definitiva. Cada ligação era breve, objetiva, um toque no tabuleiro invisível que eu vinha manipulando, e cada retorno, cada confirmação, acrescentava certeza de que minhas ações não seriam percebidas até que se tornassem irreversíveis. Enquanto aguardava algumas respostas, caminhei pela casa, observando os detalhes do cotidiano. Cada quadro, cada objeto, cada canto que testemunhou tantos anos de presença invisível e, ao mesmo tempo, indispensável. A percepção de que tudo o que havia construído, mesmo sem reconhecimento, ainda detinha valor, trouxe uma calma profunda, quase meditativa, como se cada peça de papel, cada assinatura antiga e cada decisão estratégica fossem os pilares de um poder que ninguém ousava questionar. Refleti sobre o neto, que acreditava que o mundo era feito para ele, que suas pequenas travessuras não tinham consequência, que quebrar uma TV ou exigir presentes poderia ser feito sem qualquer impacto. E percebi que, em silêncio, estava criando condições para que ele compreendesse, de maneira irrevogável, que nada é gratuito, que cada gesto tem peso e que o respeito não é apenas desejável, mas necessário. Minha filha, por outro lado, continuava a acreditar que podia justificar tudo com palavras, minimizar as atitudes, usar o amor como escudo para encobrir erros. E eu sabia que sua compreensão viria apenas quando confrontada com fatos concretos, e não palavras ou súplicas. Organizei então as garantias, ajustei autorizações e conferi cada contrato com precisão, certificando-me de que, se necessário, eu poderia agir imediatamente sem depender de ninguém, garantindo que as decisões fossem minhas e que a consequência de suas ações, ignoradas até então, se manifestasse de forma inevitável. Cada assinatura digital conferida, cada detalhe revisado, e cada instrução enviada parecia acender uma luz interna, a certeza de que eu ainda possuía poder real, tangível, que havia sido ignorado e que agora aguardava o momento certo para se revelar. À medida que a madrugada avançava, revisitei mentalmente cada gesto de desdém, cada comentário minimizado, cada atitude que mostrava desprezo ou desatenção, e percebi que tudo isso formava um mapa, uma linha do tempo de erros e desconsiderações que, somados, criavam uma oportunidade perfeita para reequilibrar a relação de poder silenciosa, mas inescapável. Não havia pressa, não havia emoção cega, apenas planejamento, paciência e controle. Sabia que cada ação tomada naquela noite seria decisiva, que cada detalhe, ainda que invisível aos olhos deles, estava construindo a base da virada que transformaria a rotina familiar, colocando finalmente os papéis em ordem,
fazendo com que o desrespeito percebido finalmente tivesse uma consequência tangível. A percepção de que ainda detinha recursos financeiros, documentos, garantias e contatos que ninguém mais imaginava era uma revelação silenciosa, um lembrete de que o tempo de ser subestimado havia acabado e que agora eu poderia alterar de forma segura, discreta e definitiva o equilíbrio que, por tanto tempo, esteve a favor deles. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, refletindo nas folhas dos contratos que eu havia conferido, percebi que estava pronto. Não havia explosão, não havia confronto direto, apenas a certeza de que, enquanto eles acreditavam que nada havia mudado, meu poder invisível estava prestes a se manifestar de maneira que ninguém poderia ignorar. Que cada pequena injustiça e cada desdém recebido encontrariam sua resposta, silenciosa, estratégica e irrevogável. E assim, sentado à mesa, observando a casa ainda adormecida, senti a tranquilidade da certeza, a força silenciosa de quem sabe seu valor e compreende que o tempo de agir é agora, não com raiva, mas com inteligência, paciência e precisão absoluta. Quando a luz da manhã começou a filtrar-se pelas cortinas da sala, trazendo consigo a ilusão de rotina e normalidade, senti que o momento que vinha aguardando havia finalmente chegado. A casa despertava lentamente, com passos abafados, murmúrios distraídos e a familiar sensação de desprezo disfarçado de indiferença. Mas eu estava preparado. O neto desceu as escadas com aquela pressa típica, os cabelos bagunçados e o olhar ainda turvo pelo sono, carregando consigo a arrogância silenciosa de quem acredita que não existem consequências para suas ações. Minha filha veio logo atrás, carregando uma xícara de café, seus olhos cansados e o rosto marcado pela rotina de anos de responsabilidades, mas mesmo assim, alheia à tempestade que se formava silenciosa em minha mente, ainda acreditando que poderia controlar a narrativa da casa com palavras suaves e justificativas superficiais. Ao encontrar-me na cozinha, meu neto lançou-me um sorriso debochado, como se a TV quebrada na noite anterior fosse apenas um detalhe menor, uma distração passageira que eu deveria aceitar como parte do jogo. E minha filha murmurou quase automaticamente que não havia motivo para preocupação, repetindo a frase que já se tornara um mantra vazio. Foi só um acidente. Mantive o silêncio. Não precisei de mais do que isso. Cada gesto deles, cada palavra, cada suspiro acumulava-se na minha mente e eu sabia que era hora de transformar essa observação em ação concreta. Sentei-me à mesa. Organizei novamente os documentos que revisara durante a madrugada. Conferi cada contrato, cada assinatura, cada detalhe de garantias e contas que ainda estavam sob meu controle e percebi, com uma clareza silenciosa, que o equilíbrio da casa estava prestes a mudar. Não havia pressa, não havia emoção precipitada, apenas planejamento meticuloso. O neto, inconsciente do que estava prestes a acontecer, deixou cair o celular ao tocar algo na mesa e o gesto involuntário parecia sinalizar o início de uma reação que ele não poderia prever. Minha filha, distraída com seu café, sequer percebeu a tensão que se acumulava no ar, e foi exatamente essa cegueira que me deu a vantagem. Liguei para o banco. Confirmei detalhes de transferências antigas, ajustei limites e autorizações sem necessidade de explicação, enquanto observava cada pequeno gesto deles, como um maestro silencioso, regendo uma sinfonia que ninguém mais ouvia. Cada telefonema, cada confirmação de assinatura e cada revisão de contratos era um passo rumo à virada. Uma construção invisível de poder que eles nunca suspeitariam existir até que fosse tarde demais. Enquanto organizava os documentos e verificava cada detalhe, meus pensamentos viajavam pelo passado. Os anos de dedicação, os sacrifícios silenciosos, as emergências resolvidas,
as dívidas assumidas para garantir conforto e segurança, os conselhos dados que haviam sido ignorados, e percebi que tudo isso, invisível aos olhos deles, agora se transformava em recursos tangíveis, ferramentas que poderiam alterar a dinâmica da casa de maneira irrevogável. O neto sentou-se no sofá, distraído, e a filha começou a limpar a mesa, falando baixo, como se eu não estivesse ali. Mas cada gesto era registrado, cada movimento analisado e armazenado em minha mente como um mapa de comportamento que orientaria minhas próximas ações. Ao meio-dia, o impacto silencioso começou a se manifestar. Um telefonema para o gerente confirmou bloqueios estratégicos em contas que dependiam da minha assinatura. Pequenas medidas que fariam com que a rotina financeira da casa começasse a se alterar sem que eles percebessem de imediato. E cada resposta automática do sistema trazia uma satisfação silenciosa, porque eu sabia que estavam prestes a descobrir que nada era tão simples quanto imaginavam. Liguei em seguida para o advogado, revisando cláusulas de contratos que poderiam ser ativadas de maneira discreta e imediata, ajustando notificações e instruções, garantindo que cada ação estivesse legalmente respaldada e que não houvesse possibilidade de contestação sem que a realidade fosse totalmente exposta. O neto, ainda alheio, perguntou casualmente se poderia usar o carro que estava registrado em meu nome, e eu apenas confirmei com calma, ciente de que qualquer permissão agora vinha com condições invisíveis, pequenas mudanças que alterariam o controle que eles acreditavam ter, e que transformariam a casa em um cenário onde cada ação teria consequência. Minha filha, percebendo algo diferente, tentou intervir com palavras suaves, tentando apagar a sensação de tensão que se formava, mas eu mantive-me calmo, observando cada expressão, cada gesto, sem reagir, deixando que a percepção de mudança se infiltrasse sem alarde. Enquanto eles realizavam suas tarefas diárias, aparentemente normais, eu continuei a coordenar cada passo da minha estratégia, revisando documentos, assinando instruções e confirmando medidas discretas que ninguém poderia associar diretamente a mim até que fosse inevitável. A cada clique, a cada assinatura, o poder invisível se consolidava e a sensação de controle crescia silenciosa, como uma corrente subterrânea que se fortalece sem ser vista, mas que é capaz de alterar todo o curso do rio quando finalmente rompe a superfície. Ao final do dia, enquanto o céu escurecia e a casa mergulhava novamente em uma rotina aparentemente tranquila, percebi que o estopim da TV quebrada havia se transformado em um mecanismo de reviravolta. Cada gesto, cada descuido, cada minimização do passado havia sido contabilizado. E agora eu estava pronto para iniciar as mudanças que restabeleceriam o equilíbrio e o respeito que me haviam sido negados. Sentei-me à mesa, observei a luz do entardecer filtrando-se pelas janelas, senti a calma absoluta de quem conhece seu poder e percebi que, embora nada tivesse sido explicitamente declarado, a reação da família seria inevitável e silenciosa, como uma maré que chega sem aviso, alterando tudo em seu caminho. Eu sabia, naquele instante, que o próximo dia traria a consciência daquilo que havia sido ignorado por tanto tempo e que, enquanto permanecia silencioso, preparado e observador, cada ação tomada em minha ausência silenciosa começaria a se manifestar de maneira concreta, inexorável e transformadora, mostrando finalmente que o respeito, a atenção e a consideração não são concessões, mas direitos conquistados e mantidos com paciência, estratégia e presença calculada. Quando a tarde começou a se estender pelo bairro, percebi que as mudanças discretas que havia iniciado durante a madrugada começavam a se manifestar de maneira quase imperceptível, mas suficientemente concreta para alterar a rotina de uma casa que acreditava estar intocável.
O neto, distraído com o celular, tentou realizar uma transferência online e percebeu pela primeira vez que algumas contas haviam sido bloqueadas, que os limites de cartões vinculados à minha assinatura não funcionavam mais como antes e que pequenas notificações surgiam silenciosas no canto da tela, exigindo autorizações que ele não possuía. Sua frustração inicial era silenciosa, refletida em olhos arregalados e dedos que batiam rapidamente no teclado, mas não havia compreensão do que realmente acontecia. Ele ainda acreditava que eu era apenas o avô passivo, aquele que poderia ser ignorado sem consequências, e eu observava cada reação, absorvendo cada gesto, cada expressão de confusão, cada tentativa de justificar algo que não podia ser resolvido rapidamente. Minha filha, que até então mantinha a calma superficial, começou a perceber pequenas mudanças que alteravam o fluxo de controle que sempre acreditara possuir. Contas que dependiam de minha assinatura precisavam agora de autorização formal. Transferências planejadas haviam sido congeladas temporariamente. Notificações de contratos antigos surgiam sem explicação aparente. E, em poucos minutos, a sensação de segurança que ela acreditava ter dentro de casa começou a se dissolver. Ela olhou para mim com surpresa, tentando interpretar cada ação, cada movimento silencioso que eu realizava. Mas eu mantive o olhar firme, calmo, sem ceder a explicações, deixando que o impacto se manifestasse naturalmente, permitindo que cada percepção chegasse de forma gradual, até que a consciência de que estavam sendo confrontados com minha força invisível fosse inevitável. O neto, frustrado, levantou-se abruptamente e começou a procurar soluções improvisadas, tentando contornar os bloqueios que eu havia programado, enquanto minha filha tentava interferir, perguntando-me casualmente se eu havia alterado algo, como se fosse apenas um engano temporário. E eu apenas acenei com a cabeça, mantendo a calma absoluta, permitindo que eles se confrontassem com a realidade sem qualquer intervenção direta de minha parte, porque sabia que cada tentativa de manipulação, cada reação impulsiva, apenas reforçaria o efeito das medidas que havia tomado silenciosamente. À medida que o dia avançava, pequenas falhas começaram a se acumular. Um pagamento que deveria ser realizado automaticamente não foi processado. Uma assinatura mensal ligada a contas conjuntas ficou pendente, e o neto não conseguiu acessar o que acreditava ser seu direito imediato de consumo, provocando murmúrios de impaciência e um olhar de preocupação que foi percebido, ainda que timidamente, pela filha. Ela começou a falar mais alto, a pedir explicações, a questionar procedimentos, tentando recuperar o controle, mas a frustração crescia de forma exponencial. Cada palavra que saía de sua boca demonstrava não apenas surpresa, mas o primeiro lampejo de medo silencioso, porque o mundo que ela acreditava ser previsível e seguro começava a se revelar vulnerável, exposto e, acima de tudo, sujeito à autoridade que eu ainda possuía, mesmo sem ter que levantar a voz. Observei cada detalhe, como a filha se movia pelo ambiente, procurando documentos que não encontrava, como o neto tentava justificar falhas que não compreendia, e como cada tentativa de retomar o controle falhava, não por falta de esforço, mas porque eu havia preparado o terreno de forma meticulosa, invisível, com a paciência acumulada de anos. A tensão crescia na sala como uma névoa silenciosa, e pela primeira vez percebi que eles entendiam, ainda que parcialmente, que não podiam mais agir como se minha presença fosse irrelevante. Cada gesto, cada pedido de ajuda, cada olhar de confusão era registrado, analisado e convertido em compreensão gradual do fato de que suas ações anteriores tinham consequências e que o poder que antes acreditavam ser unilateral agora estava equilibrado. Eu mantive o silêncio absoluto, permitindo que a percepção da mudança se infiltrasse lentamente, que cada erro cometido por eles fosse sentido, sem que eu precisasse intervir diretamente.
A sensação de controle absoluto sobre a situação, construída discretamente durante noites e madrugadas, agora começava a se manifestar, e o efeito era devastador em silêncio. A filha tentava organizar tarefas que não avançavam, o neto buscava soluções que não existiam, e cada tentativa de justificar ou minimizar a situação apenas reforçava a compreensão de que o equilíbrio havia mudado, que o respeito e a consideração, negligenciados durante anos, agora eram imprescindíveis e inevitáveis. Enquanto isso, eu permanecia sentado à mesa, observando a cena, respirando devagar, cada detalhe absorvido, cada gesto registrado e cada pequeno movimento analisado. Não havia pressa, não havia raiva, não havia confronto. Apenas a certeza de que minha estratégia silenciosa funcionava, que o castelo de areia que eles haviam construído com desprezo, arrogância e indiferença começava a ruir de maneira imperceptível, inexorável e irrevogável, e que o respeito que há muito deveria existir começava a se impor sem necessidade de palavras ou gritos. À medida que a tarde avançava e a luz do sol se inclinava para o horizonte, percebi que a casa inteira se encontrava em um estado de inquietação silenciosa. Cada gesto dos ocupantes refletia tensão, surpresa e impotência, e eu sabia que, embora ninguém ainda tivesse falado diretamente, cada pensamento estava direcionado a compreender o que havia mudado, a perceber que, finalmente, estavam diante de alguém que, mesmo silencioso, não podia mais ser ignorado. O castelo de areia que eles construíram com desprezo e arrogância começava a se desfazer peça por peça, e eu permaneço firme, calmo, observando a queda silenciosa, enquanto a sensação de justiça tranquila se espalha pelo ambiente, lenta, invisível e inevitável. O que começou com uma TV quebrada, comentários minimizados e gestos de desprezo, agora se transformava em realidade concreta. Pequenas rachaduras, bloqueios, limitações discretas e inevitáveis que reequilibravam a dinâmica da casa sem necessidade de confronto direto, sem necessidade de palavras inflamadas. Apenas com a força silenciosa de quem conhece seu valor, compreende seu poder e sabe esperar pelo momento certo. E naquela tarde, percebi que a primeira reação real havia sido registrada, absorvida, e que cada gesto de surpresa, cada suspiro frustrado e cada tentativa de controlar a situação apenas confirmava o impacto da estratégia que vinha sendo construída com paciência, precisão e atenção absoluta, tornando visível pela primeira vez o poder invisível que eu sempre possuí e que agora começava a se manifestar de maneira irrevogável. Quando o crepúsculo começou a mergulhar a casa em sombras longas e silenciosas, percebi que havia chegado o momento em que a paciência acumulada durante anos, os pequenos registros discretos, as assinaturas antigas e medidas tomadas em noites solitárias, finalmente precisariam se manifestar diante daqueles que acreditavam ter controle absoluto. O neto, ainda jovem e impaciente, continuava distraído, tentando entender por que determinadas contas não funcionavam, por que o acesso a cartões havia sido limitado e por que transferências que antes ocorriam sem esforço agora requeriam autorizações que ele não possuía. Cada expressão em seu rosto, surpresa, frustração, impaciência, refletia a percepção gradual de que algo estava fora de seu alcance, de que a rotina previsível que ele julgava conhecer havia sido alterada sem alarde. E eu observava, sentado na poltrona da sala, calmo, quase indiferente, como quem contempla uma paisagem que se transforma lentamente, mas de maneira irreversível. Minha filha apareceu na sala carregando papéis, segurando contratos e notas que tentava decifrar, cada uma delas lembrando-a de que não podia mais agir sem considerar minha presença e meu poder silencioso. Tentou interceder, perguntar, discutir, mas cada palavra soava desesperada e impotente, porque eu já não precisava justificar nada,
Não precisava interagir diretamente, não precisava levantar a voz. Cada documento que segurava em mãos, cada assinatura que conferi silenciosamente, cada contrato revisado ou limite alterado durante a madrugada, funcionava como uma ferramenta invisível que falava por mim, que impunha regras e limites sem necessidade de confronto aberto, e a sensação de controle absoluto me envolvia de forma silenciosa e reconfortante. O neto tentou argumentar, levantando a voz, perguntando de maneira nervosa se havia algum erro no sistema, se alguém havia feito algo de errado, mas eu apenas o observei, mantendo o olhar fixo, calmo, firme, e a tensão cresceu no ambiente. Cada gesto dele, cada palavra pronunciada, cada suspiro de minha filha, refletia uma mistura de confusão, preocupação e impotência, que se infiltrava silenciosamente, mostrando que o equilíbrio, até então aparentemente a favor deles, agora estava sendo redefinido sem alarde. Eu não precisava gritar, não precisava discutir, não precisava interferir ativamente, porque cada ação que tomei anteriormente já havia colocado o efeito em movimento. O neto percebeu que não poderia prosseguir, que cada tentativa de contornar os bloqueios e limitações apenas encontrava barreiras que ele não podia superar sozinho, e a frustração, misturada a um desconforto silencioso, começou a se refletir em sua postura, nos ombros tensos, nas mãos que balançavam sobre o teclado, tentando encontrar soluções inexistentes. Minha filha, percebendo a gravidade da situação, tentou reorganizar papéis, conversar, argumentar, mas rapidamente compreendeu que a força que enfrentava não se manifestava em palavras ou raiva, e sim na presença calculada, silenciosa e irrevogável de alguém que há anos sustentava recursos, registros e decisões que agora se tornavam determinantes para o fluxo de poder dentro da casa. Senti a tensão crescendo, não como prazer, mas como confirmação de que minhas medidas haviam sido eficazes, e que enquanto eles lutavam para entender o que estava acontecendo, cada detalhe de desprezo, cada comentário minimizado, cada gesto de ingratidão estava sendo confrontado de maneira invisível e precisa, sem necessidade de confronto direto, sem necessidade de palavras inflamadas. Observei o neto, que começou a murmurar para si mesmo, digitando e redigitando senhas, verificando contas, procurando soluções, enquanto a filha olhava sobre o ombro dele, inquieta, cada movimento demonstrando uma compreensão lenta, mas firme, de que havia subestimado minha presença e poder. Senti que cada pequena ação deles apenas reforçava a eficácia das minhas medidas, e que o efeito de toda a paciência, de todos os esforços silenciosos, agora se manifestava na realidade de maneira irrevogável. Não houve necessidade de gritar, de confrontar fisicamente, de levantar a voz ou de acusar. O impacto era absoluto justamente porque eles não conseguiam localizar o responsável diretamente. Cada contrato revisado, cada assinatura conferida, cada ligação feita durante a madrugada estava surtindo efeito, mostrando que minha presença e minha ação, mesmo invisíveis até então, tinham poder real e tangível, e que finalmente estavam sentindo, ainda que parcialmente, o peso do desprezo e da ingratidão que me dirigiam ao longo dos anos. A filha começou a falar em voz mais alta, com um tom de urgência, tentando questionar decisões que ela não compreendia, tentando intervir, mas cada palavra refletia apenas sua impotência diante da estratégia invisível que havia sido cuidadosamente construída, e cada gesto de preocupação reforçava o efeito silencioso do poder que eu ainda possuía. O neto, percebendo que suas tentativas de contornar limites eram inúteis, começou a ficar inquieto, mexendo-se nervosamente, respirando com mais dificuldade, enquanto os olhos de minha filha se enchiam de uma mistura de surpresa e frustração que não podia ser disfarçada. E eu apenas os observei, calmo,
paciente, sentindo a exata medida do impacto silencioso das minhas ações, ciente de que a vingança não precisava de gritos nem de confrontos, mas se manifestava agora de maneira concreta, irrefutável, e que cada tentativa de justificar ou minimizar o passado apenas reforçava o efeito daquilo que havia sido preparado com precisão durante a noite. A casa inteira estava agora em um estado de tensão silenciosa. Cada gesto dos ocupantes refletia surpresa, impotência e frustração. E eu compreendi que, finalmente, estavam confrontando a realidade de que não poderiam mais agir como antes, que cada desdém, cada gesto de ingratidão e cada ato de desprezo receberia resposta, não de forma explosiva, mas de forma calculada, invisível e definitiva, e que o equilíbrio, tão tempo ignorado, agora se manifestava diante deles com a clareza e a força que só a paciência e a estratégia silenciosa são capazes de oferecer. Quando a noite finalmente caiu sobre a casa, senti uma estranha calmaria se instalar. Não porque os conflitos tivessem terminado, mas porque a percepção do que havia sido construído silenciosamente ao longo de horas, dias e anos começava a se manifestar de maneira concreta e irrevogável. O neto estava sentado no sofá, imóvel, encarando a tela do computador como se, de repente, tivesse compreendido que não poderia mais avançar sem a minha presença ou consentimento, mas sem entender realmente a extensão do poder que eu ainda possuía. Minha filha tentava reorganizar papéis, revisava documentos e telefonemas, repetindo perguntas e tentando explicações que já não faziam sentido, cada palavra carregando uma ansiedade que era visível em sua postura, em seu tom de voz, nos gestos rápidos e nervosos das mãos, e eu observava tudo com a serenidade de quem já sabia o desfecho antes mesmo de ele ocorrer. Durante anos, havia construído uma rede silenciosa, composta de contratos, assinaturas, garantias, contas e investimentos que me conferiam poder real, tangível e invisível. E agora, cada peça desse sistema se revelava, mostrando àqueles que acreditavam que podiam ignorar minha presença que não apenas eu existia, mas que minhas ações, mesmo discretas, tinham consequências inevitáveis. Não houve necessidade de gritos, nem de acusações, nem de confrontos diretos. Cada documento, cada bloqueio, cada medida tomada silenciosamente durante a madrugada funcionava como uma arma invisível, e a casa inteira sentia o impacto sem compreender de imediato a origem ou a extensão do que estava acontecendo. O neto tentou argumentar, buscar soluções, tentar contornar limites que antes não existiam, mas cada tentativa se mostrava inútil. Cada gesto de impaciência apenas reforçava o efeito da minha preparação silenciosa. Minha filha, percebendo a gravidade da situação, começou a tremer por dentro, alternando entre perguntas, explicações e pedidos que, por mais que fossem articulados, não alteravam a realidade que eu havia preparado. O impacto silencioso de minhas ações agora se manifestava de forma total. Contas bloqueadas, transferências suspensas, autorizações exigidas, documentos revisados, contratos legalmente respaldados e garantias que ninguém mais podia ignorar. E nesse momento, compreendi que o respeito que me fora negado durante anos finalmente começava a se impor, não por força de gritos ou confrontos, mas pelo reconhecimento inevitável do poder que eu ainda detinha, de minha presença ativa e estratégica. Sentei-me à mesa da sala, organizei os papéis que restavam, revisei cada detalhe e percebi que não precisava repetir palavras, que não precisava explicar minha paciência, que não precisava justificar minhas ações. A reação da casa falava por si, mostrando cada gesto de surpresa, cada expressão de frustração, cada tentativa falha de retomar o controle, e eu apenas observava, respirando devagar, sentindo a certeza tranquila de que o equilíbrio havia sido restaurado. Ao longo da tarde, a filha tentou negociar, argumentar, apelar para minha compreensão,
mas cada movimento seu demonstrava impotência diante de uma realidade que ela havia ignorado por anos. O neto, inquieto e frustrado, percebeu que a arrogância e a impaciência não resolviam nada, que cada gesto impensado tinha consequências e que a paciência, observação e estratégia silenciosa podiam vencer qualquer tentativa de agir com descuido. E eu permaneci calmo, paciente, quase invisível, enquanto cada medida que eu havia tomado lentamente se consolidava, mostrando a força de quem conhece seu valor e sabe como utilizá-lo de maneira precisa e definitiva. Quando a noite avançou, retirei-me para o meu quarto, organizei minhas coisas, guardei os documentos que não precisavam mais estar à mão e sentei-me à janela, observando a cidade iluminada, respirando profundamente, sentindo pela primeira vez em muito tempo a sensação completa de paz, não pela derrota de outros, mas pelo renascimento de minha própria presença, dignidade e autonomia. Não houve gritos, não houve vingança visível, apenas a constatação de que o tempo de ser ignorado havia terminado, que cada ação silenciosa, cada medida tomada com paciência e precisão, havia transformado a dinâmica da casa de maneira irrevogável. A filha começou a perceber que o equilíbrio havia mudado, que cada desdém, cada comentário minimizado e cada gesto de desprezo tinham recebido resposta, e que nada mais seria feito sem minha presença consciente e calculada. O neto, ainda jovem, sentiu pela primeira vez a frustração de não poder agir impunemente, de perceber que ações têm consequências e de compreender, mesmo que lentamente, que o respeito é construído e mantido com atenção, cuidado e reconhecimento. Eu, por minha vez, deixei que eles percebessem tudo isso sem necessidade de palavras, sem explicações, apenas através da constatação silenciosa de que o equilíbrio estava restaurado. Naquela noite fechei a janela, preparei uma xícara de chá e sentei-me no sofá, sentindo o peso da rotina quebrada e da justiça silenciosa que se instalara de maneira definitiva. A casa, agora envolta em silêncio e expectativa, parecia finalmente reconhecer a presença que durante anos fora negligenciada, e eu percebi que não precisava controlar, não precisava exigir, não precisava gritar. O simples fato de existir, de conhecer meus recursos, de ter paciência e visão estratégica, era suficiente para restabelecer meu espaço, minha dignidade e meu valor. O renascimento não veio com ruídos, nem com vitórias exibidas, mas com a consciência de que, finalmente, eu estava em paz, que a dinâmica havia sido restaurada, que a presença que antes era ignorada, agora era respeitada, e, acima de tudo, que eu podia, pela primeira vez em muito tempo, escolher meus próprios passos, sem depender da aprovação ou do reconhecimento de ninguém. Sentei-me na penumbra do quarto, observei a cidade à distância e sussurrei para mim mesmo, sentindo a profundidade daquilo que havia conquistado. Acidentes têm consequências, e respeito também. E com isso finalmente fechei os olhos, deixando que a paz que conquistara silenciosamente me envolvesse, sabendo que a reviravolta havia sido completa, que a casa não mais funcionaria sem minha presença consciente e que, finalmente, minha dignidade e autonomia haviam sido restauradas de maneira irrevogável e silenciosa.